como nós éramos antes da graça ter nos alcançado, antes do favor de Deus ter nos favorecido com este amor incondicional, e pensamos: Deus, mas eu era tudo isso e mesmo assim o Senhor me achou. Aqueles que eram totalmente diferentes de mim, às vezes merecia muito mais do que eu. Mas, meu irmão, eu quero dizer para você nesta noite: Ele te achou, Ele te encontrou. Não foi por aquilo que você estava fazendo, não foi por uma vida de pecado que você estava vivendo. Ele bateu na porta e você abriu. Ele te chamou e você ouviu a voz dele. Às vezes as pessoas que nós pensamos que merecem essa graça, ela não ouve a voz. E a Bíblia diz que as ovelhas ouvem a voz do pastor e a escuta, e faz verdadeiramente aquilo que o seu pastor lhe ensina. Então nós ouvimos a voz do pastor quando ele bateu na porta e nós deixamos ele entrar. E quando ele entrou, mudou a nossa vida, mudou a nossa história, porque nós estávamos andando, meus amados irmãos, em um caminho que levava à perdição. Nós estávamos seguindo o curso da maldade deste mundo, mas quando a graça de Deus, o favor de Deus nos alcançou, quando ele bateu na porta e nós abrimos a porta, aleluia, ele entrou e está fazendo morada até este momento, aleluia. Nós somos morada do Espírito Santo de Deus, e é por isso que nós estamos aqui nesta noite, adorando e exaltando o nome santo dele, porque ele, meus amados irmãos, fez coisas extraordinárias por nós. Não é sobre nós merecermos, não é sobre nós acharmos que éramos dignos ou não dignos, mas Deus tem um propósito com cada um de nós. Deus tem uma chamada para mim e para você. Às vezes nós olhamos para a palavra de Deus e vemos homens, mulheres, a qual Deus usou para fazer grandes feitos, para fazer grandes obras, para fazer algo extraordinário no seu tempo. Mas este é o meu e o seu tempo. Este é a minha e a sua hora. Os irmãos que morreram, os irmãos que está escrito na Bíblia, os nossos irmãos que ficaram no passado, que fizeram uma história linda do ministério, da sua vida, da parte do Senhor, ele já passou, já foi. Hoje é o seu tempo, hoje é a sua hora. Deus te escolheu para algo extraordinário. Deus te escolheu para fazer realmente a diferença neste mundo. Então você que está aqui nesta noite, você que está aqui neste culto, adorando, exaltando, glorificando o nome santo do Senhor, que ainda não compreendeu, que ainda não entendeu o propósito de Deus na sua vida, ei, Deus tem algo a realizar na sua vida. Deus tem algo a realizar com você, aleluia, porque você é escolha dele. Ele não errou quando te escolheu, ele não errou quando te chamou. Você não está aqui por um acaso, não. Deus sabia a porta que ele estava batendo quando ele bateu na sua porta. Deus sabia a porta que ele estava batendo o dia que a graça dele te alcançou, aleluia. Então apenas adore e glorifique o nome santo dele, aleluia, porque eu creio na palavra de Deus, aleluia, que o que Deus tem para realizar na tua vida, o que Deus tem para realizar com você, através de você, é algo extraordinário. Mas você pode até dizer: eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu só sei apenas adorar. Meu irmão, é isso que Deus está procurando, verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, aleluia.
porque foi para isso que Ele nos chamou. E Ele está nesta noite procurando os verdadeiros adoradores. E nós acabamos de ler aqui um trecho da carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, falando de algumas coisas e trazendo a memória de algumas coisas que aconteceram. Porque Paulo lembra muito bem da sua trajetória e da sua vida antes de ser alcançado pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, antes de encontrar com o Senhor Jesus, de ter um encontro verdadeiro com o nosso Deus, Paulo, ele estava vivendo uma vida de perseguição à palavra e o evangelho de Cristo. Paulo estava vivendo conforme o curso daqueles dias. Paulo estava indo contrário à palavra de Deus. Paulo estava tentando calar a voz do povo de Deus. Paulo estava tentando silenciar esta mensagem de Cristo, uma mensagem que trazia esperança, uma mensagem que trazia alegria, uma mensagem que trazia gozo e paz para a vida das pessoas. Então Paulo estava de encontro para tentar barrar, para tentar parar. Mas meu irmão e minha irmã, nesta noite ninguém pode parar a vontade de Deus. Ninguém pode parar o nosso Deus, porque Ele não tem ninguém neste mundo que possa ir contra Ele. A Bíblia diz que Deus tem todo o poder no céu e na terra. Não tem nada neste mundo ou sobre Ele, não tem nada neste mundo ou embaixo dele. Não tem ninguém que possa ir contra a vontade do nosso Deus, porque quando o nosso Deus determina que algo aconteça, nem o inimigo adversário de nossas almas pode contender ou ir contra a vontade de Deus, porque Deus é poderoso em tudo que Ele faz. Não tem como parar a voz de Deus, não tem como parar o que Deus já determinou para acontecer. Aleluia. Deus te chamou para vencer. Deus te chamou para ser mais do que vencedor. Não é palavra minha, mas é a Bíblia que está nos dizendo que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então permaneça na adoração, porque Ele já venceu por você. Ele já venceu por tua família. Aquela peleja, aquela batalha, aquela guerra, irmão. Tem dia que você pensa: meu Deus, eu vou morrer. Meu Deus, eu não vou conseguir. Meu Deus, eu vou parar porque eu não dou conta. Meu Deus, o inimigo vai pisar em mim porque eu não vou suportar. Aí de repente vem a voz de Deus falando: ei, eu não te chamei para parar, para recuar. Eu não te chamei para voltar atrás. Eu te chamei para ser alguém na minha obra e alguém de valor, porque eu te escolhi. E assim foi com Paulo. De repente ele agora não era mais um perseguidor. Quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, indo a caminho de Damasco para tentar calar a voz, para tentar parar a igreja, para tentar fazer com que o povo, a igreja do Senhor recuasse, de repente Jesus Cristo entra em cena. E quando Jesus Cristo entra em cena, irmão, algo tem que ser mudado. A história tem que ser mudada. Aquele homem que andava a passos largos para tentar calar a voz do povo de Deus, para tentar fazer com que a igreja do Senhor recuasse, não andasse mais, parasse. De repente agora este homem teve um encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como um dia você teve um encontro com Ele, assim como um dia Jesus te chamou, assim como um dia você andava pelos caminhos deste mundo, assim como você andava em um caminho de perdição,
Jesus Cristo encontrou você, te chamou, você ouviu a voz dele, reconheceu a soberania dele, e você diz: Senhor, o que queres de mim? O que queres de mim, Senhor? Aí de repente a sua história foi mudada. A sua história tinha tudo para dar errado. A sua história tinha tudo para ser uma história de fracasso. A sua história tinha tudo para ser colocado como uma história de alguém que não valia nada, de alguém que não pertencia a nada, de alguém que não tinha direito a nada. Mas você agora é alguém de valor, você pertence a Ele, aleluia. Você vive para Ele, aleluia. E você tem um destino final para você ir, porque você conhece a voz daquele que te chamou. E de repente agora, irmãos, o perseguidor passa a ser perseguido, porque a vida que ele estava vivendo de perseguição, de ir contra a palavra de Deus, o povo de Deus, agora ele recebeu esta mensagem, aceitou esta mensagem no seu coração e reconheceu a soberania do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós podemos observar que no capítulo de Atos, de número 9, Paulo tem um encontro com Cristo e reconhece Deus como seu Salvador e reconhece o chamado de Cristo para a sua vida. No capítulo de número 13, no mesmo livro de Atos, inicia agora o ministério de Paulo. Paulo agora, em vez de perseguir, de tentar parar, de tentar fazer com que as pessoas recuem, fazer com que as pessoas não ouçam mais esta mensagem, Paulo agora começa a anunciar esta palavra. Paulo agora começa a levar esta mensagem. Paulo compreendeu, Paulo entendeu, aleluia, o favor de Deus na sua vida. Paulo entendeu: eu não posso ficar parado, eu não posso me calar, eu não posso mais ficar parado. Eu preciso falar o que Deus é, eu preciso anunciar essa graça que me alcançou, eu preciso anunciar este evangelho que mudou a minha vida. Eu preciso fazer com que as pessoas venham e recebam deste mesmo favor, desta mesma graça, deste mesmo amor que eu recebi. Paulo agora começa a anunciar. Paulo agora começa a compreender o poder da graça. Paulo agora começa a compreender o poder da graça e o favor de Deus para com a sua vida. Paulo agora começa a entender o que é verdadeiramente viver, o que é verdadeiramente ser livre, o que é verdadeiramente ter liberdade. O mundo acha que eles têm liberdade, o mundo acha que eles têm a autoridade de fazer o que quer. O mundo acha que eles são livres para fazer o que quer. O mundo acha que eles podem fazer o que quer, a hora que quer, do jeito que quer. Não, não, não. Esses dias eu ouvi uma mensagem de um pastor falando a respeito de liberdade. Ele conversando com alguém, falando sobre liberdade. Alguém falou para o pastor: olha, pastor, vocês não são livres, vocês são prisioneiros. Nós é que somos livres, nós é que temos liberdade. Então o pastor, olhando para ele, diz: olha, como assim que vocês têm liberdade? Nós é que somos livres, nós é que temos liberdade. Não, como assim? Vocês não podem beber, vocês não podem fumar, vocês não podem adulterar, vocês não podem fazer as coisas que nós fazemos neste mundo. Aí o pastor olha para eles: sim, nós verdadeiramente somos assim. Nós não participamos dessas coisas. Por isso que nós somos livres, por isso que nós temos essa liberdade de escolher, esta liberdade de dizer: eu não quero prostituir, eu não quero adulterar, eu não quero me embriagar, eu não quero acabar com a minha vida nas drogas. É por isso que nós temos liberdade. Aí o pastor vira para ele e fala assim: olha, me diga uma coisa, você dá conta de ficar um dia sem beber? Ele disse: não dou. Você fuma? Você dá conta de ficar um dia sem fumar? Ele disse: não dou conta. Você que é o preso, rapaz, você que está na prisão. Nós é que somos livres, é que podemos fumar, é que podemos beber, é que podemos prostituir, mas não fazemos porque nós temos a escolha de sermos livres em Cristo Jesus.
Nós é que temos a liberdade. É que nós poderíamos fazer, mas nós não fazemos. Nós é que temos a liberdade que poderíamos adulterar, mas nós não adulteramos. Nós é que temos a liberdade que poderíamos estar no mundo das drogas, igual muitas pessoas estão presas, mas nós decidimos andar e viver para Cristo, que mudou a nossa história e mudou a nossa vida. E para você que me ouve e me escuta nessa noite na live, ainda tem jeito para a sua vida. Ainda tem solução para o teu problema. Jesus Cristo mudou a nossa história e pode mudar a sua vida também. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo ainda continua de braços abertos, chamando todo aquele que crê, todo aquele que ouve, todo aquele que busca, todo aquele que persevera, todo aquele que continua para viver em liberdade em Cristo Jesus. Nós estamos em liberdade em Cristo Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Então Paulo, compreendendo o poder da graça, ele escreve a carta aos Romanos, no capítulo de número 3, no verso 23 e 24, Paulo diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Porque éramos pecadores, mas a graça nos alcançou. Porque éramos defeituosos, mas a graça nos fez perfeitos em Cristo Jesus. Porque éramos indignos, mas a graça nos fez dignos, aleluia. Porque nós, meus amados irmãos, merecíamos era a morte, mas a graça trouxe vida. E não é qualquer vida, é uma vida em abundância em Cristo Jesus, aleluia. É viver em novidade de vida, é viver em novidade de graça, em esperança, em favor de Deus, porque Deus fez coisas extraordinárias. Porque quando nós entendemos que éramos pecadores e que não merecíamos esta graça, o Senhor Jesus Cristo, demonstrando todo o seu amor naquela cruz, mudou a minha vida e mudou a sua vida. Olhe para você e pense: o que seria de você sem Jesus? O que seríamos de nós sem o favor de Deus? O que seria da igreja? O que seria da nossa casa, da nossa família? Porque Paulo estava dizendo: olha, todos pecaram e destituídos estão, ou estavam, da glória de Deus, mas a graça nos alcançou, gratuitamente sendo justificado pela pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, que nos deu esta oportunidade de estarmos aqui nessa noite. E nós estamos nessa noite rendendo glória a Ele, louvor a Ele, adoração a Ele, dizendo: Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor mudou a minha vida, porque eu não era e me tornou alguém que sou, porque eu não podia e me tornou em alguém que pode, porque eu não merecia, mas me tornou alguém que merece, pela pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que estava nos aguardando era a morte eterna. O que estava nos aguardando era o cativeiro eterno. Mas Jesus Cristo mudou a nossa história. Então Paulo continua escrevendo em Romanos capítulo número 5 ainda, verso 20 e 21, dizendo: veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo mudou a nossa vida. Aonde abundava o pecado, superabundou a graça de Deus, aleluia. O que nós fazíamos no pecado, meu amado irmão, ficou para trás. Agora nós vivemos em novidade de vida. Agora nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Nós conseguimos reconhecer a nossa fraqueza, a nossa fragilidade. Nós conseguimos reconhecer
reconhecer que Deus é tudo nas nossas vidas, nós conseguimos reconhecer que Deus é poderoso, aleluia, e olhar para dentro de nós e dizer: Senhor, eu fui realmente um pecador, eu fui realmente alguém que merecia a morte, eu fui alguém que não merecia estar aqui, Senhor. Tu sabe quem eu era, Tu sabe o que eu fazia, Senhor, Tu sabe, meu Deus, aonde eu vivia, por onde eu andava, Tu sabe com quem eu andava, Senhor, Tu sabe os meus caminhos, ó Deus, Tu sabe, Senhor, por onde eu passava, Senhor, Tu sabe o que eu fazia, Tu conhece a minha história, Tu conhece a minha vida, Senhor, Tu sabe, mas mesmo assim a Tua graça mudou a minha história, colocou o Espírito Santo de Deus dentro de mim, e eu estou aqui nesta noite, adorando, exaltando, glorificando, bendizendo o nome santo dEle, rendendo adoração, louvor, gratidão a Ele, porque Ele fez na minha casa e na minha vida. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Oh, meu Deus, muito obrigado, Senhor. Porque quando, irmãos, nós estávamos perdidos neste mundo, porque quando nós estávamos fora do propósito, fora da comunhão, o nosso Senhor Jesus Cristo pegou no nosso braço e nos levou até a presença do Pai e trouxe comunhão entre nós e o nosso Deus, aleluia. Isso é comunhão por meio de Cristo Jesus. Você não tinha acesso, mas agora você tem. Você não tinha oportunidade, mas agora você tem. Você não tinha intimidade, mas agora você tem. Você não era ouvido, mas agora tem alguém que ouve as suas lamentações, o teu choro, as tuas orações, o teu clamor. Você não era ninguém de valor, mas Deus colocou preço e valor na tua vida e mudou a tua história, aleluia. E não foi qualquer preço, foi um preço muito alto, pago pela pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não merecíamos, assim como Paulo também não merecia. Assim nós, como Paulo, éramos errantes. Assim como Paulo, nós éramos alguém que as pessoas escondiam o rosto, que as pessoas olhavam para nós e diziam: olha, lá vem a treva, lá vem a tribulação. Mas hoje nós somos benditos em Cristo Jesus. Aonde nós vamos, a presença de Deus vai conosco. Aonde nós estamos, ali o Espírito Santo de Deus está conosco. Por onde nós andamos, a graça de Deus nos acompanha. Aonde nós estamos, o Espírito Santo de Deus está nos rodeando, está nos cercando, está movimentando, está fazendo algo extraordinário. Você passa e as pessoas olham para você e dizem: realmente aquele ali foi transformado, realmente aquele ali foi mudado. Olha quem era e olha quem é. Olha o que ele fazia e agora olha o que ele faz, aleluia. É somente Jesus para fazer isso nas nossas vidas, irmãos, porque nós não éramos nada, mas Jesus Cristo nos deu tudo. É por isso que nós adoramos e não cansamos de dizer: obrigado, Jesus. Então Paulo continua escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 6, no verso 1 e 2, dizendo: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Não tem jeito, irmão, aleluia. Nós estamos mortos para o pecado, aleluia. O pecado não faz mais parte da nossa vida, aleluia, glória a Deus. Agora nós vivemos em novidade de vida em Cristo Jesus, porque Jesus Cristo mudou a nossa história, porque Jesus Cristo mudou a nossa vida, porque Jesus Cristo mudou realmente a trajetória a qual nós estávamos indo, aleluia. Aquelas velhas práticas, o que fazíamos antes de ter um encontro com o Senhor,
O que fazíamos antes de encontrar com a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquilo ficou para trás, aleluia. Agora nós vivemos somente adorando, exaltando, glorificando, bendizendo o nome santo dEle, porque Ele fez, meus amados irmãos, coisas maravilhosas nas nossas vidas, aleluia. Porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo olhou para mim, olhou para você e dizia: olha, Ele sozinho não dá conta, sozinho Ele não vai conseguir, sozinho o caminho dele é de destruição, o caminho dele é de morte, sozinho o caminho dele é de perdição, mas eu vou auxiliar, eu vou ajudar, eu vou mudar a história, eu vou fazer algo novo, eu vou fazer uma nova história. Ele vai agora andar e viver para mim, fazer a minha vontade, aleluia. Deus fez coisas maravilhosas na nossa vida, por isso nós alegramos nesta noite. Quem éramos nós e quem somos nós hoje? A Bíblia diz que éramos como ovelha que não tinha pastor, mas Jesus Cristo nos chamou de volta, aleluia. É por isso, meus amados irmãos, que às vezes nós olhamos e não entendemos e não compreendemos algumas coisas que acontecem, mas Paulo compreendia perfeitamente o que é viver em Cristo e o morrer ser ganho. Quando ele diz na carta aos Gálatas, no capítulo de número 2, no capítulo de número 1, verso 21, melhor dizendo, que o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ele está dizendo que agora a sua vida pertencia a Cristo Jesus, e tudo que viesse sobre a vida dele era lucro. Tudo que viesse para ele era lucro, porque Jesus Cristo verdadeiramente trouxe vida para a vida dele. Jesus Cristo trouxe vida à minha casa, à minha família. Jesus Cristo trouxe vida à sua casa, à sua família. Porque quando você não tinha não teve um encontro com Ele, você achava que tinha vida, você achava que vivia, você pensava que estava alegre, você pensava que estava feliz. Mas a alegria verdadeira, a paz verdadeira, a felicidade verdadeira, nós só encontramos em Cristo Jesus. É somente em Cristo Jesus que nós temos a alegria verdadeira. É somente em Cristo Jesus que nós temos a paz verdadeira. É somente em Cristo Jesus que vivemos em novidade de vida. É por isso que vivemos para Ele, e se morremos, morremos para Ele, porque dele é todas as coisas e para Ele são todas as coisas. Porque não éramos ninguém, mas Jesus Cristo mudou a nossa história. Quando ele diz em Gálatas capítulo de número 2, verso 20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já estou crucificado com Cristo. A minha velha vida acabou. As velhas práticas que eu cometia acabou, irmão. Aquele Abimael que era no passado já não existe mais. A sua vida antes de ter um encontro com Cristo, aquela velha criatura já não existe mais. Agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque quando nós entendemos, aleluia, que Cristo vive em nós, nós compreendemos o valor. Nós compreendemos verdadeiramente o que Ele fez naquela cruz por cada um de nós. Ele não merecia estar lá, eu merecia estar lá. Eu quem deveria estar lá, mas Ele se colocou no meu e no seu lugar. Mas agora Ele está em nós, vivendo em mim e vivendo em você. Porque agora nós estamos vivendo para Ele, porque agora nós estamos andando por Ele, porque agora nós estamos anunciando a mensagem da paz que Ele nos ensinou, porque agora nós estamos vivendo agora uma vida levada através do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos experimentar
qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É por isso, meus amados irmãos, que nós estamos aqui nesta noite, porque nós entendemos e compreendemos o chamado de Deus para as nossas vidas. Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus mudou a sua história, porque Ele viu em você, porque Ele viu em sua vida algo que Ele poderia utilizar, algo que Ele poderia fazer crescer, florescer e frutificar. Mas quando o favor de Deus por meio de Cristo Jesus nos alcança, nós recebemos uma nova oportunidade, uma oportunidade de viver em verdade, uma oportunidade de viver e sentir a paz e a alegria verdadeira, de sermos direcionados pelo Espírito Santo de Deus, vivendo não mais segundo o curso, a vontade deste mundo, mas segundo agora a vontade do nosso Deus. É Deus que nos direciona, é Deus que nos mostra o caminho, é Deus que nos dá a solução. Não é com a força do nosso braço, não é com aquilo que nós temos de sabedoria, de intelecto, mas é pela graça e pelo favor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se vencemos, vencemos por causa dEle. Se estamos de pé por causa dEle. Se estamos aqui nessa noite, estamos aqui por causa dEle, aleluia. Tudo é por Ele, para Ele, aleluia. Porque dEle vem todo o poder, porque dEle vem todas as coisas, aleluia. E nós entendemos nesta noite que Deus fez isso por nós. Mas o importante, meu irmão, não é como você começa, mas como você termina. Porque o começo, o seu começo, pode até ser um começo de vergonha, pode até ter sido um começo de dor e fracasso. Você pode até olhar para a sua vida no passado e sentir vergonha dele. Você pode olhar até dentro de você e dizer: meu Deus, eu era tudo isso mesmo? Tem pessoas que não acreditam, né? Realmente eu fazia isso? Realmente eu era assim? Mas o importante não é como você começa, mas como você termina, aleluia. Oh, glória a Deus. Assim como Paulo escrevendo a carta ao Timóteo, no capítulo 4, versos 6 e 8, dizendo: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, aleluia. Paulo entendeu e compreendeu, aleluia, que o começo foi até desfavorável, que viveu até uma vida dissoluta, mas quando teve um encontro com o Senhor, a sua história foi mudada, a sua história passou agora para uma nova história, e ele entendeu, aleluia, que o melhor é o final, que o melhor, aleluia, é quando você percebe que viveu uma vida, mas esta vida foi mudada, essa vida foi vivida agora de uma maneira segundo a vontade de Deus. Você agora olha para dentro de si e percebe: Senhor, muito obrigado, porque combati o bom combate, acabei a carreira, mas a minha fé está inabalável, a minha fé está intacta, a minha fé está verdadeiramente assim como no dia que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo me achou, aleluia, quando eu estava perdido, quando eu estava no fracasso, aleluia. E olha só o que Paulo continua dizendo: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda.
Ele vai voltar para nos buscar. Ele vai voltar para te levar para as mansões celestiais, um lugar preparado para você. Ele vai voltar para enxugar do teu rosto toda lágrima, para tirar toda dor e todo sofrimento, aleluia. Mas nós precisamos perseverar, nós precisamos continuar, nós precisamos andar verdadeiramente segundo a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que no final nós possamos dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Começo de vergonha, começo desfavorável, começo de dor, mas hoje você pode cantar o hino da vitória, aleluia, porque você está combatendo um bom combate, porque você está vivendo uma vida agora em Cristo Jesus, porque você agora não está sendo mais dominado pelas paixões deste mundo, porque agora você não está sendo mais dominado pelo pecado, porque agora você não está sendo mais dominado, aleluia, pelas correntes malignas, porque agora você não está sendo mais influenciado pelo inimigo, mas agora você está vivendo e andando em novidade de vida e sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, aleluia, que te achou, que te alcançou, e o favor dele mudou a sua história, mudou a sua vida, mudou a sua trajetória, e você pode cantar nesta noite, aleluia, você pode se alegrar nesta noite e dizer: Senhor, eu te agradeço, muito obrigado, Jesus, muito obrigado, meu Deus, porque, irmãos, não há nada que nós possamos fazer para pagar tudo que Deus fez por nós. E nós sabemos que a oportunidade de Deus para as nossas vidas, ela está a todo momento. Enquanto Ele ainda não volta, está a todo momento a oportunidade de Deus para aqueles que querem abrir a porta. Há um hino que diz que o melhor lugar que aquele ladrão que estava ao lado de Jesus poderia estar era naquele lugar, porque ele viveu uma vida dissoluta, uma vida de qualquer maneira, fazendo tudo que não condiz. Ele viveu toda uma vida longe do propósito de Deus. Aquele ladrão viveu uma vida toda no pecado, uma vida toda fora dos padrões, uma vida toda de pecado, e que o distanciava cada vez mais da presença de Deus. Mas no último dia da sua vida ele teve a oportunidade, no último dia da sua vida ele teve a chance de encontrar com Jesus. No último dia da sua vida ele teve a oportunidade de conhecer Jesus, aleluia. E o que o Senhor Jesus falou para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, aleluia. A melhor oportunidade que ele poderia receber na sua vida, mesmo que seja no último dia, aleluia. Vivendo uma vida toda de pecado, vivendo uma vida toda longe dos caminhos do Senhor, mas no último dia ele recebeu uma oportunidade, aleluia. No último dia ele recebeu uma chance, e Deus lhe deu essa oportunidade, e Deus lhe deu essa chance. É por isso, meus amados irmãos, que nós estamos aqui nessa noite, porque nós fomos abraçados por esta oportunidade que Ele nos ofereceu, aleluia. E não vivemos mais agora segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade do Espírito Santo de Deus. Porque o importante não é como nós chegamos até aqui, mas é como nós iremos permanecer até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa
Aleluia. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa. E é por isso que nós estamos perseverando, irmão, porque nós estamos aguardando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia diz que por um pouquinho de tempo Ele virá e não tardará. Ele está voltando para buscar a sua igreja. Ele está voltando para buscar o seu povo. Ele está voltando para buscar aqueles que estão verdadeiramente ligados nele. Aleluia. Então, persevere, continue adorando, exaltando, glorificando o nome santo dele, porque, irmãos, pela graça de Deus eu sou o que sou. Pela graça de Deus você é o que é, por meio da graça, por meio do favor de Deus que nos alcançou. Por isso nós estamos alegres nessa noite. Amém? Deus abençoe os irmãos. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando no coração dos irmãos. E que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar conosco, nos auxiliando todos os dias, até o dia que Ele vier buscar a sua igreja. Amém? Deus abençoe a oportunidade. Glória a Deus. Você recebe esta palavra? Amém? Diga: eu recebo, Deus, a tua palavra. Deus continue usando o pastor Abimael, concedendo a ele graça, segundo a sua bondade. Meus queridos, nós queremos, hoje a lista de aniversariante aqui é grande, mas antes de falar aqui a lista de aniversariantes, os visitantes também, as pessoas que nos honram com a sua presença, eu quero lembrar a igreja aqui o seguinte: o que é que nós temos terça-feira aqui, igreja? Seminário o quê? Seminário Riquezas da Graça. Nós vamos para a aula de número 5 e nós vamos aprender o seguinte: olha só o tema, você não pode perder esta aula, irmão. Como o nosso pastor presidente falou, é uma sequência para que você possa entender aquilo que Deus está transmitindo a nós. O tema da aula 5 é, presta atenção, ó. Você não é pobre. Você não é pobre. Alguém pode dizer assim: vixe, já vai falar de dinheiro. Que dinheiro, irmão? Olha aqui, você sabia que no nível da riqueza o dinheiro é o nível mais baixo? Você sabia disso? No nível da riqueza, o dinheiro é o nível mais baixo. Existem coisas superiores ao money, muito mais superior. Por exemplo, saúde. Aleluia. Faz assim com o braço assim, ó. Levanta o braço assim, ó. Você sabia que tem trilionários que não conseguem mover os braços? Olha aqui para mim. Para de ser cabeça quadrada, você é rico. Você é rico. Você não é pobre, você é herdeiro. É o tema da lição de domingo. Diga aí: eu não sou pobre, eu sou herdeiro. Quem é? Quem sabe que é herdeiro? Olha aqui, querido, por sinal, você é tudo aquilo que Deus diz que você é na Bíblia. Ok? Terça-feira, Seminário Riquezas da Graça. Você não é pobre, você é herdeiro. Queremos aqui agradecer pelos os nossos visitantes: o João Campos, Áurea Maria, Gediane Valente. É isso mesmo? Família abençoada ali, são os pais, né, da irmã Jaqueline, né? Vocês são bem-vindos a essa igreja. Ao pastor, pai do irmão Caio que nos visita. Eu já esqueci o nome dele, irmão. Se não escrever aqui, é tanta coisa, irmão. Nivaldo. Pastor não precisa saber de tudo, né? Tem que botar aqui, ok? Agora, os aniversariantes. Primeiro, claro, a nossa pastora presidente, pastora Cleuda Bastos. Ok? Mais um ano de vida que esta mulher abençoada está recebendo da parte do Senhor nosso Deus.
Pastor Silemes, vem aqui, quem está aqui presente, por favor. O Wanderson Brito, nós vamos fazer uma oração por ele e a missionária Jaqueline, especial. Na data de ontem para hoje, Deus recolheu o irmão Josué, irmão da missionária Jaqueline. Também a Isabel Rodrigues, Eduardo Araújo, a Brenda que não está, a Nicole, TK Nicole, né? E também a Natália Pereira. São os aniversariantes. Tem mais alguém aí que a gente não falou o nome? Quem? Quem? Ávila. 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 Isso aí mesmo. Esse nome aí, meu irmão. Tem que escrever. Aleluia. A Brenda. É porque a gente imaginou outra Brenda, mas desculpa, viu? Quem? Desce cá. Eric. O Eric, irmão. Irmãos, olha, é o seguinte. O pessoal da secretaria, que por sinal faz um trabalho extraordinário, eles não saem adivinhando, né? Então, por favor, as pessoas que estão aniversariando, ou fazendo aniversário às vezes, né? Porque é tanta gente. Falou, hoje eu estou aniversariando. Ok? Vocês são todos abençoados no nome de Jesus. Nós amamos todos vocês. Nossa pastora Cleuda Basto, você está no nosso coração, essa igreja ama você. Ok? Glória a Deus. O presbítero, vem cá, vai fazer uma oração. Léo Dendes. Pastor Léo, você me... Como? Nego. Pronto, nego. Ele vai orar por todos vocês. Igreja, por favor. Vocês perdoam o pastor Nelson, viu? Vamos orar por eles. Oremos, igreja. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de poder, milagre, maravilha, Senhor, nos apresentamos agora os aniversariantes desta noite, meu Pai, que estão dentro deste templo, que o Senhor venha abençoar a vida deles, multiplicar os dias deles nesta terra, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, com abundâncias de bênção, Senhor, abundância de saúde, milagre, renovação na Tua presença, Pai, e todos que fazem aniversário também na face desta terra, Pai, receba de Ti, Senhor, meu Deus, a Tua visita, a Tua graça e a Tua misericórdia, não só hoje, Pai, mas para todos sempre. Vamos lá? Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que o Senhor te abençoe e te dê santidade. Parabéns pra você, muitas felicidades. Igreja, amém? Só um minutinho aqui, querido. Perdoa. Nós não ensaia nada, é tudo aqui, é na hora mesmo, viu? Olha só, nós vamos estar orando agora no final pelo irmão Eduardo. O irmão Eduardo, esposo da irmã Amanda, e pela Laura, filha da irmã Carla. A Laura, ela está internada. Vamos estar orando por esse pessoal. E vamos estar orando pelo pastor Wanderson, que é um dos vice-presidentes, e a missionária Jaqueline, para que Deus possa estar consolando o coração dos seus servos, bem como todos os seus familiares. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai, toma nas tuas mãos, meu Deus, e com tuas mãos de cura, de restauração, cura os que precisam de cura, meu Pai. Fortalece aqueles que precisam da tua força. Os teus filhos que estão vivendo esse momento de dor, de ausência, Senhor,
perca de um ente querido seu, que o Senhor Deus possa consolá-los, ajudá-los, animá-los, meu Deus, para seguir a vida, Pai, em nome do Senhor Jesus. Faça assim com suas mãos. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, as consolações e a doce comunhão do querido Espírito Santo sejam com todos vocês, continue com todos vocês, transborde em todos vocês, não só agora, mas para todo sempre. Até terça-feira aqui às 19h30, viu?